Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, Focando Vidas, e você está convidado a participar conosco nessa exposição de Lucas. Nós vamos estar trabalhando em cima do capítulo 3. Focando Vidas está dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Se é a primeira vez que você está comigo, seja bem-vindo. Nós temos um canal, Raul Nogueira, canal lá no YouTube, perto já de quase 500 mensagens, e sempre nas quartas e também nas sextas estamos ao vivo no Face. Toda quinta-feira, 10 horas da manhã, nós estamos no podcast ao vivo, dentro do YouTube. Então, você está convidado a estar conosco e participar. Bem, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo, mas ao mesmo tempo peço que vocês orem por nós também. Precisamos de muita oração. Nós temos aí uma batalha muito grande todos os dias para levarmos a mensagem, a fazer aconselhamento, discipulado, enfim. E eu gostaria muito que você estivesse junto comigo, tá bem? Senhor nosso Deus, Pai, nós colocamos agora, Deus, a vida de cada um desses que estão ao vivo. Que o Senhor possa estar agindo poderosamente, Deus, através da minha vida. Que eu seja um bom instrumento. Sei que sou limitado. Entrego cada pessoa aqui, Senhor, diante do Senhor. Visita-nos, ó Pai, de forma especial. Pai, nós queremos que o Senhor esteja realmente alcançando as vidas que estão aí necessitadas, pessoas muito doentes, muitas vezes. Lembramos do Antônio Carlos, pastor, e também do Tadeu, também pastor, os dois, da Igreja Batista Regular Filadélfia. Lembramos também, Deus, outras pessoas, a Rebeca, Evaldo. Rebeca é uma guerreira, tem enfrentado já por um bom tempo tratamentos, é bem difícil. Lembro da Paulinha Tsai, também Sebastião, da Vizinho, são duas crianças que estão reaprendendo a andar e a falar. E muitas outras pessoas, Senhor, que estão passando por momentos, por dificuldades. Seja conosco agora com esse pequeno estudo, que o Senhor possa ser honrado através dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, abram comigo lá no capítulo 3 de Lucas. Nós já fizemos até o capítulo 2 e nós já vimos tanto com respeito a Jesus e a tudo aquilo que aconteceu com ele, as profecias a respeito da vinda de João Batista. E aqui no capítulo 3 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, César, tudo bem, querido? Boa tarde. Então, vou repetir, estamos aí, César, Lucas capítulo 3, versículo 1. Vou repetir, Lucas capítulo 3, versículo 1, e aqui diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconitis e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando e batizando, um batismo de arrependimento, algo que, todo o povo, não só ali de Israel, mas da circunvizinhança, vinha até ele, não é?
e ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ele estava preparando a vinda do Messias. Ele foi profetizado em Isaías e ele se cumpriu literalmente. É ele que vai falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vai batizar a pessoa humana de Jesus, né? O Deus homem. Mas é algo assim que você imagina o último profeta das Escrituras no Velho Testamento e agora o primeiro. Imagina o impacto que isso aconteceu dentro ali da sociedade, né? Sociedade de Israel. E aí fala, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos, serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, essa expressão, e toda a carne verá a salvação de Deus, eu vou ler para você agora. Abra comigo a palavra de Deus lá em Isaías. Isaías é tremendo, ele é muitas vezes chamado como se fosse o quinto evangelho. Então, abra, por favor, Isaías 52. Aqui é uma passagem muito interessante. Ele tem tanto um versículo 7, que é famoso entre os missionários, que Isaías 52, 7 diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. E depois o versículo 10, que é um versículo que poucas pessoas já exploraram, poucas pessoas eu já vi ministrar sobre isso. O versículo 10 diz: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus, que é exatamente o que está escrito lá em Lucas. E é interessante porque aqui está falando que o Senhor desnudou o seu braço. Veja bem, nosso Deus é espírito, invisível. Então, qual foi a circunstância que de repente esse Deus invisível desnudou o braço? E desnudar o braço significa tornar o braço visível. E foi exatamente quando o Verbo se fez carne. Então, quando ele fala que desnudou seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que fala a respeito do Senhor Jesus, seu martírio. E como é que eu sei que Jesus é esse braço? Porque o 53 é exatamente o capítulo que trata sobre Jesus. E aqui diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Jesus é o braço do Senhor. E aí, se você ler e estudar Isaías 53, você vê que ele está falando de todo o ministério do Senhor Jesus, a sua morte, ressurreição. Bem, então, voltando para Lucas, essa expressão no versículo 6, de toda a carne verá a salvação de Deus, é exatamente algo que lembra perfeitamente o que nós acabamos de ler lá em Isaías. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. Olha só o que ele vai falar. Nós já fizemos várias lives a respeito disso, mas como nós estamos dando uma sequência em Lucas, nós infelizmente vamos repetir, não é? Raça de víboras, quem os induziu a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Nós fizemos uma live recente a respeito que nós colocamos a respeito do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E nós fizemos um bom estudo ali, é só você entrar lá no Raul Nogueira canal, e você vai perceber que batismo com fogo não é segunda bênção, tá bem? Aqui é juízo. Então, continuando, diz, então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver... Olha só, isso aqui é uma instrução básica de amor, não é? Muito básica, né? Foi feita a pergunta que havemos de fazer e ele começa a responder. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E foram também os publicanos. Os publicanos eram aqueles que trabalhavam a favor dos romanos, recolhendo impostos. E eles recolhiam muitas vezes 4 vezes mais para eles, uma boa parte, não é? Foram também publicados para serem batizados. Perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Porque eles acabavam realmente fazendo isso, como eu te falei, né? A gente sabe, tem várias passagens a respeito disso, mesmo da conversão de Zaqueu, né? Se eu fraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele estava milionário, né? Por causa disso. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele disse, a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Sempre o pessoal reclama muito do próprio salário, não é? Estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Então, João que começa a pregar a palavra do Senhor, começa a batizar, etc., o pessoal começou a dizer, será que ele não é o Cristo? Será que ele não é aquele que nós estamos esperando? Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós já fizemos uma boa exegese, não vamos gastar muito tempo com isso, mas quando você analisa, você vai perceber que aqui é juízo, né? Batismo significa imersão. Os que creram no Senhor serão batizados com o Espírito Santo. Os que não, os ímpios, serão batizados, ou seja, colocados no lago de fogo, em enxofre. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Ô, Dona Graça, boa noite, querida. Então, a gente percebe que a pá limpa, prepara, né, ali onde seria a plantação, e ele fala que ele recolhe o trigo, né, os que serão batizados no Espírito Santo, no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível, ou seja, aqueles que serão lançados no lago de fogo. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Evangelho significa boas novas. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda uma outra mais. Qual foi? Ele lança João no cárcere.
E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, essa cena é uma cena fantástica. É a manifestação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, que se fez carne ali presente, o Espírito Santo descendo como se fosse como uma pomba, né, pousando sobre o Jesus, e o próprio Pai dizendo: Este é o meu Filho amado. Isso acontece também quando o Senhor Jesus foi transfigurado. Estava lá os três que sempre andavam com ele, né, e Pedro, Tiago e João, e apareceu exatamente dois personagens do Velho Testamento, né? Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando vamos assim, toda a manifestação em termos de profecias, etc. Então, seria a lei e o profeta, né, que se cumpriram exatamente na pessoa de Jesus Cristo. É fantástico, né? É uma cena maravilhosa. Ô, Juliane, tudo bem? Espero que você esteja melhor, Juliane. Nós temos orado por você, tá bom? Bom, o que nós temos para falar a partir de agora é a respeito da genealogia do Filho do Homem. Então, tem duas genealogias. Uma genealogia que é de Maria e outra de José. Então, o que nós vamos ver agora, tá melhor, né? Que bom. O que nós vamos ver agora é uma sequência, eu quero que vocês prestem atenção, porque, e eu vou dar uma explicação que eu já dei em outras lives, mas eu acho que vale a pena. Então, o versículo 23 diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José. Por que era como se cuidava? Porque ele não era o filho de José. Ele era adotado por José. Ok? E por que aconteceu isso? Porque ele fala, eis que se cuidava filho de José, filho de Eli. Isso é a genealogia de Maria, né? E por que isso? Lá atrás, um rei chamado Jeoaquim, ele foi confrontado por Jeremias. E ele chegou até a prender Jeremias, né? O rei, né? E Jeremias mandou o seu escriba levar o livro para ler para esse rei, mostrando que ele era pecador, que realmente aquilo que ele estava fazendo não estava agradando a Deus. Ele estava levando o próprio povo a fazer coisas erradas, não é? Acontece que esse rei pega esse livro e rasga e joga no fogo. A partir daí, nós já fizemos um estudo que quem amaldiçoa não é o diabo, quem amaldiçoa é Deus. Deus amaldiçoou toda a descendência dele. Então, o primeiro que vem é Jeconias. E ele não sobe ao trono. E ninguém mais, você pode perceber depois que eles são levados para a Babilônia, e depois quando são libertos, não volta mais. Não tem mais nenhum rei descendente de Davi que possa realmente estar ali reinando como realmente estava, vamos dizer, de uma certa forma previsto, né? Todos os descendentes de Davi. Acontece que na época que José estava e Maria, quem estava reinando era Herodes, que não tem nada a ver com Davi, não tem nada a ver com descendência de Judá, não tem nada a ver com nada. Ele era um usurpador, respaldado por Roma.
Se José tivesse tido um relacionamento com Maria e tivesse nascido a pessoa de Jesus, aquela maldição que foi colocada por Deus sobre aqueles descendentes passaria para Jesus. E essa maldição alcançando Jesus, Jesus não poderia ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, o que é que Deus faz? Ele faz algo tremendo. Ele faz com que Jesus, que nasce de Maria, o Senhor, se fez carne através de Maria. Veja bem, ela cumpre a parte do sangue de Davi. Então, vem lá de trás, Judá, todas as profecias, passa por Davi até chegar em Maria. Então, ele recebe o sangue. José, ele era o herdeiro, mas não podia assumir. Mas ele era o herdeiro. Então, como Jesus foi adotado por José, e o filho adotivo tinha as mesmas regalias que um filho normal, então José passa para a pessoa de Jesus o trono. Jesus não recebe a maldição, recebe o trono, é descendente por sangue de Maria e, portanto, ele pode ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É tremendo, não é? Bem, depois vocês podem ver toda a sequência, né? Que ele coloca aqui. E é interessantíssimo, eu fico assim impressionado como o Senhor faz as coisas, não é? Bem, no versículo 32, já de toda essa genealogia, diz, porque ele vai chegando até chegar em Davi, né? Davi, filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson filho de Aminadab, Aminadab filho de Admin, Admin filho de Arni, Arni filho de Esrom, este filho de Fares, filho de Judá. Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abrão, e esse filho de Terá, filho de Nacor. Olha onde vai parar essa genealogia. Nacor, filho de Zeruque, Zeruque, filho de Ragal, Ragal, filho de Feleque, este filho de Eber, filho de Salá. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxed, Arfaxed, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metsolém, Metsolém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jerete, este filho de Malaek, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Olá, Elias, tudo bem, querido? Então, a gente percebe que essa passagem de Lucas, ela revela para nós algumas coisas. Primeiro, que o Senhor Jesus é Deus, que está em Isaías, não é? Revela a Trindade, a manifestação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Revela que João, ele foi o cumprimento literal das profecias de Isaías. Vimos que o Senhor Jesus, realmente, ele é descendente de Davi, por Maria em termos de sangue, e recebe, então, o trono do seu pai adotivo, que era José. Espero que essa pequena passagem, hoje foi um capítulo curto, não é? Mas eu acredito que bem interessante. E se você tiver algum acréscimo, algum comentário, seria muito bom que você fizesse, né? Eu, como falei, toda essa parte aqui que fala de batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós já fizemos lives específicas, né? Inclusive, numa delas eu perguntei, você quer ser batizado com fogo? E um abraço, Elias, você, esposa. E é interessante, eu muitas vezes era convidado para pregar em algumas igrejas que criam
que isso era uma segunda bênção. E eu fazia como muitos fazem, muitos pastores meio desonestos, né? Que pegam o versículo 11 isolado. E ele coloca exatamente de tal forma que quem ouve dá a impressão realmente que é uma coisa maravilhosa. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas, na verdade, quando você faz uma exegese, né, os saduceus, os fariseus, indo lá batizar, depois entram lá e procurem, e vocês vão ver. E o João chama de raça de víbora, né? Diz, olha, é mais fácil uma pedra se converter do que vocês, né? Vocês são duros, né? E ele fala realmente que o machado está à raiz da árvore, que vai ser lançada no fogo. Depois entra com esse versículo. Olá, César. Como é bom ouvir que o Senhor Jesus é nosso Deus. Fortalece. Aleluia, César. É esse que eu sigo já há 45 anos. Ele nunca me larga, viu, irmão? Ele sempre está comigo com a graça, com a minha família, protegendo e guardando. Estamos dando estudo para uma família que aceitaram Jesus. É toda a família que decidiu. Oh, que bênção! Oh, glória a Deus! Vocês continuam aí fazendo história, né? História, vocês estão dando continuidade a Atos, agora 29, capítulo 29, 30, né? E a gente tem vários pastores, vários missionários que espalhados aí pelo mundo que continuam Atos dos Apóstolos, vamos dizer assim, né? Bom, o que nós tínhamos para colocar hoje era isso, que vocês possam ter sido de alguma forma abençoados nessa pequena porção. Na próxima semana vamos estar falando sobre o capítulo 4, que é a tentação do Filho do Homem, né? E desejo a vocês realmente um final aí de sexta-feira maravilhoso. Orem uns pelos outros. Nós, amanhã, nós vamos estar dando estudo lá para Moçambique, online, e também vamos estar ao vivo, presencial com os chineses, né? Então, são duas coisas muito prazerosas para mim, que é treinar pessoas, né? E o Senhor permitiu a gente fazer isso à distância, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.